Bom dia, meus irmãos e meus amigos. Aqui, irmão Alexandre, canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da Palavra do Senhor. Hoje, 30 de julho de 2025, estamos entrando no 58º dia consecutivo de leitura da Palavra, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Leitura que é feita alternando livro do Antigo e Novo Testamento, quarto livro do Antigo Testamento, e vamos ler hoje Números, capítulo 3 e 4, e depois iremos para o Novo Testamento, para o livro de Atos, capítulo 10, versículo 1 ao 23. Versão da minha Bíblia, revista e corrigida, leitura feita sem comentários dos textos lidos, tudo bem? Para evitar aqui qualquer tipo de comentários negativos. Já tem muita gente discutindo a Bíblia com comentários. Eu prefiro trazer uma tradução limpa, somente a letra da lei, da palavra. Tudo bem? Agradeço a todos aqueles que estão acompanhando o canal, principalmente que estão acompanhando a leitura também na sua casa. Faça isso. O objetivo do canal é que você pegue a sua Bíblia, venha ler, refletir, estudar a palavra do Senhor. Logo mais estarei posicionando a webcam e começaremos com a oração. Aguardem. Oremos, Pai querido, Pai todo-poderoso. Agradecemos, meu Senhor, a oportunidade de estar aqui falando contigo, diante da tua palavra. Mais um dia, Senhor, estamos perseverando para aprender mais de ti. Obrigado, Pai, que o Senhor abençoe esta manhã de leitura, para a honra e glória do teu nome. Tem misericórdia, meu Senhor, e nos dá uma manhã abençoada, repreendendo todo tipo de interrupção humana ou espiritual, nestes poucos minutos em que estaremos diante da leitura da tua palavra. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Continua fortalecendo este projeto para que possamos terminar esta leitura bíblica em um ano, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome e para a nossa própria edificação. Muito obrigado, meu Pai, por tudo, pelo nosso deitar de ontem, nosso levantar de hoje, e vem nos fortalecendo a cada dia mais, para que possamos, Senhor, terminar para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos, Números, capítulo 3 e capítulo 4 será a leitura de hoje, tudo bem? Capítulo 3 tem como subtítulo: Os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. Números, capítulo 3, versículo 1 fala: E estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdote diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito meu é, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Meus serão, eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações,
contarás a todo varão da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes, Gerson e Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas gerações, Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas gerações, Arão e Izar, e Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas gerações, Mali e Muzi. Estas são as gerações dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a geração dos libnitas e a geração dos simeitas. Estas são as gerações dos gersonitas. Os que deles foram contados pelo número de todo varão, da idade de 1 mês para cima, os que deles foram contados foram 7.500. As gerações dos gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo, e a tenda, e a sua coberta, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o serviço. E de Coate é a geração dos aramitas, e a geração dos isaritas, e a geração dos hebronitas, e a geração dos uzielitas. Estas são as gerações dos coatitas. Pelo número contado de todo varão, da idade de 1 mês para cima, foram 8.600, que tinham cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate assentaram as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do sul. E o príncipe da casa paterna das gerações dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca, e a mesa, e o castiçal, e os altares, e os utensílios do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari é a geração dos malitas e a geração dos musitas. Estas são as gerações de Merari. E os que deles foram contados pelo número de todo varão de 1 mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, na banda do norte. E o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e todos os seus utensílios com todo o seu serviço, e as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, e os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda da congregação, para a banda do nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário, para a guarda dos filhos de Israel. E o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que contou Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão, de 1 mês para cima, foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomará os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos dos varões, pelo número dos nomes dos da idade de 1 mês para cima, segundo os que foram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar, que sobrepujam aos levitas dos primogênitos dos filhos de Israel, tomarás para cada cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário os tomarás.
a 20 geras o ciclo. E a Arão e a seus filhos dará o dinheiro dos resgatados, dos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel tomou o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Vamos agora, Números, capítulo 4, tem como subtítulo Os deveres dos levitas. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50 anos. Será todo aquele que entrar neste exército para fazer obra na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão, e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, e os seus incensários, e as taças, e as escudelas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano carmesim, e, com a coberta de peles de texugos, o cobrirão, e lhe porão os seus varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão o castiçal da luminária, e as suas lâmpadas, e os seus espevitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com que os servem. E meterão a ele e a todos os seus utensílios a coberta de peles de texugos, e o porão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe porão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério, o que servem no santuário, e os porão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugos, e os porão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os seus instrumentos com que o servem, os seus braseiros, e os garfos, e as pás, e as bacias, todos os utensílios do altar. E por cima dele estenderão a coberta de peles de texugos, e lhe porão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária, e o incenso aromático, e a contínua oferta dos manjares, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo o que nele há, o santuário e os seus móveis. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixarei de extirpar a tribo das gerações dos coatitas do meio dos levitas, mas isto lhes fareis, para que vivam e não morram, quando chegarem à santidade das santidades. Arão e seus filhos virão, e a cada um porão no seu ministério e no seu cargo. Porém não entrarão a ver, quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações, da idade de 30 anos para cima até os 50. Contarás a todo aquele que entrar a servir no seu serviço, para exercer o ministério na tenda da congregação. Este será o ministério das gerações dos gersonitas, no serviço e na carga. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação, e a sua coberta, e a coberta de peles de texugos que está em cima, sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o véu da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, e as suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que se adereçar para eles, para que ministrem. Todo o ministério dos filhos
dos Gersonitas em todo o seu cargo e em todo o seu ministério será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes encomendareis em guarda todo o seu cargo. Este é o ministério das gerações dos filhos dos Gersonitas na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, os contarás, da idade de 30 anos para cima até aos 50. Contarás a todo aquele que entrar neste serviço para exercer o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a guarda do seu cargo, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação. As tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, com todo o seu ministério, e contareis os utensílios da guarda do seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas gerações, foram 2.750. Estes são os que foram contados das gerações dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação, os que deles foram contados, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Estes são os contados das gerações dos filhos de Gerson, e todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor. E os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação, foram, pois, os que foram deles contados, segundo as suas gerações, 3.200. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério da carga na tenda da congregação, os que deles foram contados foram 8.580. Conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés, foram contados cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo, e foram os que deles foram contados, aqueles que o Senhor ordenara a Moisés. Aleluia, glória a Deus. Número capítulo 3 e capítulo 4. Leitura concluída. Vamos agora para o Novo Testamento. Atos capítulo 10. A leitura se dará do versículo 1, certo? Até o versículo 23. Atos capítulo 10 tem como título O Centurião Cornélio. Versículo 1 fala: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus.
Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E, retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigido uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca dos que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E, chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E, pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Aleluia, glória a Deus. Somente até o versículo 23, ok, irmãos? Vamos encerrar com oração. Pai, a ti toda honra, toda glória, a ti todo louvor. Obrigado, meu Senhor, por mais esta manhã de leitura da tua palavra. Que o teu nome seja engrandecido na nossa vida, meu Senhor. E que tu cresça cada dia mais e mais e a tua palavra seja pregada. Muito obrigado, meu Pai, por esta manhã. Sem nenhum tipo de interrupção, graças a Deus. Queremos agora te pedir, Pai, um dia de livramento do homem mau, do acidente doméstico, do acidente no meio de rua, Pai, do acidente no trânsito. Tem misericórdia das nossas vidas, dos nossos familiares, e nos dá um dia coberto pela tua proteção maravilhosa. Muito obrigado, meu Senhor, e abençoa aqueles que estão indo trabalhar, aqueles que estão em viagem. Guarda e livra de todo mal, aonde eles estiverem, meu Senhor, e que busquem ler a tua palavra e ter temor do teu santo e poderoso nome, para entender as tuas promessas e o plano da salvação. Te oro, meu Pai, te agradeço por tudo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, mais um dia concluído com sucesso. Vamos aqui pegar nosso plano de leitura para controle dos dias que estamos fazendo. Hoje, dia 58, números 3 e 4. Depois, Novo Testamento, livro de Atos, capítulo 10, versículo do 1 ao 23. Certo? 30 de julho de 2025. Tenham todos uma excelente quarta-feira e, se o Senhor permitir, amanhã estaremos aqui. Até mais.